A paz do Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui, meus irmãos, para compartilhar com vocês ou enviar a vocês uma mensagem de Deus. E eu creio que vai ser uma bênção que Deus vai estar entregando nas suas vidas. Amém? Eu vou fazer vou fazer meu momento aqui de oração simples. E eu creio que a partir daqui, Deus vai começar a falar com você. Amém? Senhor Jesus, amado, eu peço a Ti que o Senhor venha conceder a tua unção das suas mãos sobre essa palavra, a qual que será ministrada nesse exato momento a todos que irão ouvir a sua voz. Conceda a sabedoria, o entendimento e conceda, Senhor meu Deus, a sua graça sobre a vida de todos que irão ouvir a sua mensagem. Venha falar conosco nesse exato momento. Venha conceder a sua misericórdia e a sua compaixão sobre todos que irão ouvir a sua mensagem. Consagra esse momento com as tuas mãos pela autoridade do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. E a mensagem que hoje eu vou falar com vocês, meus irmãos, fica no livro de Marcos, no capítulo 5, no versículo 1 até o versículo 20, para que nós venhamos entender o falar de Deus nas nossas vidas, que fala assim: Jesus e os seus discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, ou simplificando para vocês entenderem o que significa desembarcar, é descer, né? Logo, um homem possuído do espírito imundo veio dos túmulos, né, o cemitério, ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque, tendo sido muitas vezes presos com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, moídas, né? Feitas em pedaços. Ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e se prostrou, ou se ajoelhou, né, diante dele, à frente de Jesus, gritando em alta voz: "O que quer comigo, Jesus, Filho de Deus, ó Altíssimo, Filho de Deus Altíssimo? Por Deus eu te peço, não me atormente." Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali perto, pelo monte. E os espíritos imundos lhe pediram: "Mande-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus o permitiu. Então, saindo o espírito imundo, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se no desbanceiro abaixo, ou seja, no barranco abaixo, na beira do rio, ou beira do mar, corrigindo, né? Para dentro do mar, e se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, como antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo,
e temeram. Os que haviam presenciado de fato contaram-lhes o que acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. Começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse daquela terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele, como antes estava possuído pelos endemoniados, lhe pediu com insistência que Jesus deixasse com ele, ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você, né? Como teve compaixão de você. E ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiraram. Aqui, meus irmãos, é uma mensagem que Jesus tinha falado, né? E compartilhado por muitas outras pessoas. Pode ver que é uma mensagem que levou bastante tempo para eu continuar, porque são 20 versos da Bíblia, no capítulo 5. Ele fala sobre a cura do endemoniado em Garazeno. Garazeno é uma terra vizinha dos galileus, né? Do povo judeu. Se você for prestar atenção aqui nesse trecho, conta de uma parte onde que Jesus começou a descer, mas em seguida ela se direcionou na vida de um homem possuído por espírito imundo. Espírito imundo, a qual que dava a ele força, e uma força fora do normal e anormal. Se você for prestar bem atenção, né? For prestar bem atenção, os soldados romanos ou daquele lugar tinham autoridade de prender pessoas, mas com esse homem eles não conseguiam manter, nem mesmo preso em cadeias e em correntes, porque ele tinha uma força que despedaçava as mãos e quebrava cadeias. Aí, o único que chegou perto e fez esse homem se enfraquecer e se ajoelhar, né? Como que tivesse sido dominado, é somente a presença do Senhor Jesus. Então você pode prestar atenção que o único que tinha o poder de dominá-lo era somente Jesus. E a partir do momento que ele começou a estender as mãos e repreender o mal, todos aqueles espíritos malignos que estavam dentro dele começaram a falar, para não atormentasse eles e não deixasse saíssem do país. E quando Jesus percebeu, perguntou: qual é o seu nome? Legião, porque somos muito. A palavra legião, meus irmãos, era dado naquela época em tropa de exércitos romanos, né? Para facilitar a contagem dos números de soldados. Legião era equivalente, era dado em números de infantarias de soldados romanos, a qual que os governadores concedeu esse nome, de 3.000 a 6.000 homens armados, com espadas, escudos e armaduras, para combate e ataque. Era uma maior parte para proteger uma certa área local de um território. E essa legião, esses espíritos malignos, que não era um, era vários, era um monte, foi dado como nome de legião. O interessante é que eles são territoriais. Como já se sabe, né? Legião, ele protege o local, a área, o território. Eles dão a vida para manter o território protegido.
E aqui uma coisa que, eu vou fechar minha Bíblia, né? Uma coisa que nós já devemos já saber, que legião era dado a nome de demônios. Ou seja, era equivalente a 3 a 6 mil demônios, ou espíritos malignos, que estavam possuindo o corpo daquele homem. Não era de se contar do porquê do começo do versículo, já fala que era difícil de dominá-lo. Difícil. Chega até a dominar, mas chega uma hora que ele escapa. Aí eu te pergunto, se não era algo anormal? Sim, era algo anormal. Coisa fora do comum. Mas somente Jesus tinha o poder de amarrá-lo, de dominá-lo. Em seguida, passou uma manada de porcos e eles pediram para Jesus permitisse que ele fosse até os porcos. Foram. Aí os porcos ficaram atormentados e desceram ao mar abaixo, numa beira do mar, e morreram. Tanto que o povo que ficou assustado pediu para que ele se retirasse daquele lugar. E o homem que foi liberto. Jesus não deixou ele acompanhar, mas serviu como testemunha do nome dele, que espalhou para todo aquele lugar. O que essa palavra nos diz, mostra hoje? Isso, na verdade, legião é uma hierarquia espiritual de forças malignas, a qual que é abaixo dos principados. Se você for ver Efésios, principados. Principado fica nos ares dos céus, dominando o lugar, dominando o território do local, sendo cidade, bairro ou uma região. E eles comandam essas legiões de um canto para o outro, em lugares territoriais. Hoje em dia, na população mundial, no tempo contemporâneo que nós estamos vivendo, a população está crescendo constantemente, e em cerca de 1%, segundo a pesquisa da ciência, da sociedade, e está se aproximando de cerca de 8 bilhões de pessoas. Ou 8 bilhões de pessoas. E se você for notar, se cada pessoa possuísse uma legião de cerca de 3 mil a 6 mil forças malignas na vida dela, fazendo esse cálculo, nós chegaríamos ao próximo da estimativa de 50 milhões, ou corrigindo, 50 bilhões de forças malignas. Isso é bom? Não, não é bom. Isso, segundo a estimativa, no cálculo feito na base, é uma estimativa. Podemos ter a total compreensão, ou o sentido bem compreendido do porquê que a palavra do Senhor fala que o de Satanás levou do céu junto com ele para debaixo do inferno, lá para o inferno, atirado sobre a terra, para direto do inferno, né? 1/3 parte dos anjos do reino dos céus caiu junto com Satanás no inferno. Não é à toa do porquê que a humanidade toda é dominada pelas forças malignas. Há pessoas aflitas, angustiadas, vidas sendo perdidas, almas sendo jogadas no inferno, outras sendo perturbadas, atormentadas, e outras com a vida toda estagnado, parado. Então, mas nenhum deles, como a palavra do Senhor já nos mostrou, nenhum deles é páreo para encarar ou bater de frente na presença do Senhor Jesus. Porque o nosso Senhor Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, o Senhor dos Exércitos, a qual que Deus colocou o nome dele, do seu próprio Filho,
primogênito de todos, acima de todo outro nome. Nele há o poder, a honra e a glória. Nada é páreo para encarar ou bater de frente com nosso Senhor Jesus. A humanidade toda pode estar dominado, até no espaço, pode estar dominado por 1/3 dos anjos caídos, ou os que se tornaram demônios. Mas nenhum deles é páreo diante da presença dele. Nada. Nada pode abater. Nada pode encarar. Todos que encaram se prostram. Por isso que Deus, a Bíblia vai dizer que Deus deu a ele autoridade e colocou autoridade sobre o nome dele. Que todos aqueles que vivem nos céus, na terra e debaixo da terra, se prostrará diante do nome do Senhor Jesus. Por isso eu te falo, pode ser o nome que for, de algo que esteja dominando a sua vida, escravizando você na perdição, escravizando você no pecado. Pode ser algo que for, esteja escravizando você, aprisionando você no caminho da direção ao inferno. Mas se você crê a partir de hoje que o nome de Jesus tem poder de te libertar a sua vida, que tem poder de transformar, que tem poder de restaurar a sua vida, pode ter certeza que Jesus irá estender a mão sobre a sua alma e todo o mal que tiver sobre a sua vida vai sair e vai ser expulso do nome do Senhor Jesus. Pode ser principado, pode ser potestade, dominadores no mundo tenebroso, pode ser um exército até de legiões. Não interessa. Ele vai te libertar, Ele vai transformar a sua vida. Não importa a situação, não importa o problema, Ele vai transformar você por completo. Por isso, não desanime, há uma esperança. O Senhor Jesus, Ele tem um plano sobre a sua vida, um plano de salvação, um plano de transformação, um plano de avivamento, de restauração natural, espiritual e moral. Então se coloca de pé a partir de hoje, creia que essa palavra é para você. Ele vai transformar a sua vida por completo. Amém? Por isso que eu te peço a você, que entre comigo nessa concordância, nessa oração que eu vou fazer por você. E após no final dessa oração, eu quero que você diga amém para receber essa bênção sobre a sua vida. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por Senhor ter me permitido eu estar aqui falando essa palavra para eles. E eu peço ao Senhor que o Senhor estenda as suas mãos sobre todas as almas que irão estender os seus ouvidos sobre essa palavra. Vai transformando, vai restaurando, vai avivando, vai meu Deus, mudando a história dessas pessoas. A qual que o inimigo tenha falado que ela não ia conseguir nada, falado que ela ia ficar parado no caminho, falado que ela veio ficar beira do caminho, ia ficar com a vida estagnado, parado. O inimigo tem falado, Senhor, para ela que ela estaria perdido, não tem mais solução, ela mais uma história jogada na lata do lixo. Mas o Senhor tem um plano de salvação, o Senhor tem um plano de mudança e transformação dessa vida. E eu peço a Ti, a partir do momento que ela começar a crer, eu peço ao Senhor que o Senhor venha alcançar ela onde que ela estiver, que o Senhor venha transformar a vida dela, que o Senhor venha avivar, que o Senhor venha fortalecer, venha trazendo sobre o coração dela a confiança, a esperança de um Deus de misericórdia, de um Deus bondoso, Salvador, que é pronto para resgatar ela, que está pronto para salvar a vida dela. Eu te peço a Ti, alcance ela do nome do Senhor Jesus, para a honra e glória ao Teu santo nome, em nome de Jesus. Em concordância comigo, diga amém para receber essa bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu fico por aqui e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.